Esses dias, né, que eu estive passeando, fui para Santos, aqui pertinho, né, que é mais perto, né, e estava na casa da Estela e do Ricardo, que são amigos de, não vou falar nem quantos anos mais, que eu não lembro se é 40, se é mais ou menos, mas de tantos anos, né, eu e Roseli, e aí eles moram bem em frente com o mar, assim, né, tava sentada lá na frente do mar, olhando aquelas ondas, né. Quem já foi aqui naqueles parques que tem a onda artificial? E é bem engraçado, né? Porque você chega ali, eles começam com a onda devagar, depois vai rápido, cai todo mundo em cima do outro, é um trelelê, né? Mas ali é onda artificial, né? E eu estava ali sentada olhando para o mar, aí eu pensei assim, eu amo olhar para a natureza, isso me faz muito bem, porque lembra da grandeza de Deus, né? E eu pensei assim, meu Deus, que coisa mais incrível, né? A água vai e vem, e não tem nenhum motor, não tem nenhum motor fazendo essa água ir e vir o tempo todo. Como tu és grande, Senhor. O Senhor fez o rio ficar parado, né? É lógico que ele caminha, mas ele não tem as ondas, né? A não ser quando você vai no Pará, assim, que o vento é muito forte de tarde, aí geralmente aqueles rios dão um pouquinho de onda. Mas o mar, aquela onda do mar que vai e vem o tempo todo. Irmãos, eu fiquei olhando aqui e falei, Senhor, a tua grandeza, que coisa maravilhosa a criação do Senhor. O tempo todo o motor de Deus funcionando na natureza, né? Fazendo a onda ir e vir sem parar. Deus é um Deus tão grandioso, irmãos. Nós corremos no dia a dia, às vezes esquecemos de parar e pensar, meditar na palavra e observar o quão grande e poderoso é o nosso Senhor. O quanto ele ficou, a criação, todas as coisas, tudo que ele fez, como o Senhor é poderoso. E eu quero falar sobre um Deus grande que tem um grande amor. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías 43, por favor. Isaías 43. Ontem nós tivemos o chá de bênçãos aqui, né? Cadê o casal do chá de bênçãos? Cadê? Ah, tá aqui, os irmãos. Fica em pé. Olha a gravidinha. Aliás, nós estamos com 3 grávidas aqui, né? Olha que bonitinha a barriga. Já tá para nascer, gente. Olha, que bênção. Que bênção, né? Quem quiser presenteá-los, eles são cubanos, estão conosco há algum tempo, né? Faz um tempinho. Pode sentar, obrigada. E nós fizemos o chá de bênçãos. Tem mais uma grávida lá que precisa fazer chá de bênçãos. O nosso chá de bênçãos não é chá de bebê. É chá, um encontro para abençoar a mamãe, o papai e o bebê, tá? E tem mais uma grávida aqui também, ó. A barriga é pequenininha, mas já tem 6 meses, né? 5 meses, glória a Deus. Olha só, irmãos, crescendo, né, o Nação Kids. Glória a Deus. Quem abriu aí na Bíblia, diga amém. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. O meu primeiro pastor falava isso. Quem não tem Bíblia, senta do lado de um crente. Isaías 43, a partir do versículo 10, diz assim: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Aleluia! Glória a Deus! Essa é a palavra de Deus. Oh, poderosa é a palavra do Senhor.
Na verdade, Isaías 43 é um texto lindo, maravilhoso. Você leia ele todinho depois em casa. Faça o devocional essa semana em Isaías. Coloque junto o seu devocional Isaías 43. Mas, irmãos, quando a gente olha esse texto, Deus falando com Israel, quem ele é, falando do seu poder, falando de todos os seus feitos, que coisa tremenda e maravilhosa. Mas é interessante aqui no versículo 10, que ele começa dizendo, vocês são minhas o quê? Vocês são minhas testemunhas. Testemunha é alguém que viu, que sentiu, que experimentou. E o Senhor está falando com o povo de Israel, olha aqui, eu sou Deus que tirou vocês do Egito, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e vocês são minhas testemunhas. Quem tem aqui testemunho para contar do que Deus fez na sua vida? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto, sem vergonha. Levanta a mão bem alto. É isso, todo mundo aqui, eu estou vendo que tem testemunho, amém? Deus fez coisas maravilhosas nas nossas vidas. Nós temos tantos testemunhos para contar. E aqui o Senhor diz, o que ele está querendo dizer? Escute aqui, você precisa testemunhar de mim, dos meus feitos, do que eu fiz na sua vida. Então ele diz, vocês, Israel, olha, Igreja Batista das Nações, vocês são minhas testemunhas. O mundo tenta nos intimidar. O mundo tenta falar o que a gente... o assunto dessa semana foi o quê? Que a pior raça que tem são os evangélicos, né? Foi a notícia que rolou na internet. Teve mais uma palavra, a pior raça que existe, uma coisa assim. Eu não vou falar nenhum nome, não vale a pena não. Vale a pena não. Só orar para ela se converter. Mas a pior raça que existe é o povo evangélico. Mas nós somos mesmo, que a gente bagunça onde a gente chega. A gente evangeliza, fala de Jesus, põe a mão e ora. Amém, irmãos? É desse jeito que tem que ser. Nós somos testemunhas. Você não pode se calar no seu trabalho. Às vezes a gente fala, se eu falar, vai me mandar embora. Peça estratégias ao Senhor e Ele te dará. Irmãos, eu me lembro quando eu trabalhava secularmente, certa vez uma moça, quem já é antigo já ouviu contar essa história, né? Mas certa vez uma moça entrou na loja e foi roubar na loja, e o segurança pegou, a loja era muito grande, tinha segurança, tudo. Segurança pegou a moça e levou lá numa salinha que era onde ficava o nosso relógio, na época, né, Jean, usava relógio para marcar. Ainda marca relógio? Tem um relógio ainda, empresa, Digital, desculpa, gente, eu sou do tempo do tim. Mas tem ainda, né? E tem o dedo também, tem o cartãozinho, né? Mas eu sou do tempo do trim, o Jean também viu, gente? O Jean também é. É que eu trabalhei com o Jean, para quem não sabe, né? Eu falei de Jesus para o Jean no trabalho, na Casa Bahia. O Jean é um fruto do meu trabalho na Casa Bahia, né? E então, assim, aí essa moça entrou lá, eu pensei, meu Deus do céu, que vergonha, né? A moça foi pega, tá levando uma bronca, uma raspança lá dentro, né? Do segurança, aí chama o gerente e tal, aquela coisa toda. Aí eu pensei, eu vou lá, vou dar um jeito de ir naquela salinha, né? Aí eu fui na salinha, dei uma disfarçadinha, aí comecei a evangelizar a moça. Aí eu falei, querida, você não nasceu para passar por isso. Você não nasceu para estar passando essa vergonha, para roubar em loja. Deus te fez para outro propósito. Comecei a evangelizar. Aí a dona Hélia, lembra? A dona Hélia, a faxineira, estava limpando a sala. Aí eu vi que ela estava passando pano. Quando eu comecei a falar, aquele pano não acabava mais. O pano, a sala não era muito grande, o pano não acabava mais. Por quê? Eu vi que ela estava prestando atenção, eu evangelizando a moça. Eu pensei, já estou matando 2 coelhos numa cajadada só. Aí, dona Hélia ouviu a palavra, aquela moça, orei por ela, evangelizei, o resto é com Deus, né? Fiz a minha parte. Mas naquela hora também outra pessoa foi marcar o cartão. A pessoa foi marcar o cartão e demorou mais de 15 minutos para colocar o cartão no lugar e ficou prestando atenção, evangelizando aquela moça. Para a glória de Deus, a dona Hélia se converteu. Essa pessoa que estava marcando o cartão se converteu, é convertida até hoje. Dona Hélia, eu soube que a família dela é toda cristã. Eu não sei se o genro é diácono, pastor.
Aleluia, irmãos. Onde você está? Realmente, a gente tem que ser mesmo bem chato mesmo, incomodar, mas falar de Jesus. Com sabedoria, com amor, com graça, com estratégia, mas precisamos testemunhar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Deus falou com o seu povo: vocês são minhas testemunhas. E o texto diz: testemunhas, depois no versículo 10, declara o Senhor, e meu servo. Aí aqui eu quero pensar nisso. Você é meu servo a quem eu escolhi. Ele diz aqui no texto. Irmãos, a palavra servo, ela vem do grego doulos. Doulos é aquele que é um escravo, na verdade. Quando fala servo, é escravo no sentido real do escravo mesmo. Agora, hoje muita gente não quer dizer que é servo de Deus, né? Eu sou gospel, eu sou evangélico, eu sou cristão. Eu gosto de dizer que eu sou cristã. Eu gosto de dizer que eu sou cristão, ou crente, ou cristã, ou crente, um dos dois. Mas, irmãos, o que Deus fala com os seus filhos de Israel aqui, como fala conosco nessa manhã? Você é meu servo. E aqui diz escravo. E escravo é aquele que obedece. Amém, queridos? Escravo é aquele que obedece o seu senhor. Então, porque muitas pessoas querem o Jesus que lhe dá favores, mas não querem o Jesus que eu farei alguma coisa por ele. Muitas pessoas estão esquecendo dessa parte. E ele fala: vocês são meus servos. O servo, o escravo, ele tinha a orelha furada, marcada, para dizer: esse é um escravo. Irmãos, ainda que a gente não tenha a orelha furada de escravo, nós temos que nos comportar como escravos do Senhor. E a palavra servo, ele tem muito sentido aqui. Porque tem uma coisa interessante que ele fala assim: a quem eu escolhi. Quando alguém ia comprar um escravo, o que a pessoa fazia? Escolhia. Depois, o que ele fazia? Ele escolhia, levava e marcava o escravo. Então, irmãos, se eu disser que eu sirvo a Jesus, eu preciso lembrar não só das benesses, né, de ter Jesus, mas também do meu papel como servo do Senhor. O que o Senhor tem nos pedido que talvez a gente tenha recusado, né, como servo do Senhor, recusado em fazer. E o Senhor diz também, aquele a quem escolhi. Quando nós vemos na palavra, irmãos, olha só, não fomos nós que escolhemos, ele que nos escolheu. Eu posso ouvir glória a Deus? Ele que nos escolheu. E olha que interessante, o servo, ele é comprado, sim ou não? E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um preço que não existe. É pelo sangue de Jesus. E fomos escolhidos. Então, irmãos, vale a pena nós servirmos a esse Senhor. Nós temos o exemplo em Lucas 22, 27, que diz que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Se Jesus fala isso, que ele não veio para ser servido, mas para servir, quanto mais nós devemos servir ao Senhor. Amém, queridos? Cristo veio e entregou tudo. Até quando ele era homem, ele entregou o que ele não queria muito, porque você pode ver que ele diz o quê? Quando ele estava quase na hora da cruz. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Não foi fácil. Então, é sempre fácil servir? Sim ou não? Não. Tem hora que a gente vai fazer alguma coisa que a gente não gosta. E servir é tudo. Na verdade, até a palavra adoração, no sentido hebraico da palavra adoração, significa serviço. Então, tanto aquele que limpou hoje o banheiro para a gente chegar, como o que cantou aqui, fez o quê? Um serviço para o Senhor. Glória a Deus. Lá adorou. E aqui adorou também. Por isso, serviço. Amém, queridos? Por isso, serviço. Tudo é serviço. Amém, queridos? Eu lembro de uma história do Marcos Witt. Marcos Witt tem um livro dele sobre adoração que ele fala assim:
que ele tinha feito toda a faculdade de música e ele era adorador, né, na igreja, ministrava. Mas um dia uma igreja chamou ele para ser líder da adoração a semana inteira, que ele ia adorar a semana toda. Então, todos os cultos que tinha na igreja, ele ia tocar e tal. Lembra dessa história? Aí, o que aconteceu? Naquela semana que ele entrou para ficar adorando, tocando, servindo nos cultos, naquela semana, a pessoa da limpeza saiu do trabalho. E o pastor falou assim, Marcos, será que você pode também ajudar a lavar os banheiros, limpar tudo, enquanto a gente não consegue alguém para limpeza? Ele, claro, gentilmente falou, vou sim. Irmãos, demorou meses para voltar a pessoa para limpeza. E ele disse que ele disse que um dia estava lavando o banheiro e já estava chorando. Deus, eu fui chamado para vir aqui para tocar. Eu não fui chamado para vir aqui faxinar e chorando já, falando com Deus, lavando o banheiro. Aí Deus falou assim para ele, Marcos, se você não serve para limpar, você não serve para me adorar. Quem entendeu? Serviço. A gente fala, esse serviço é maior, esse aqui é pequenininho. Deus olha o que lava o banheiro, o que cozinha e o que canta aqui. Do mesmo jeito. Serviço. E Deus fala, vocês são meus servos. Quando eu falo, eu sou um servo de Deus, eu estou dizendo, eu sou escravo de Deus. O que Deus pedir para mim, eu vou fazer. Tenho orelha furada, aleluia. Fui comprado por um alto preço. E aí, depois, 2, né? Você é meu servo. 3. Vamos ver aqui o que diz antes de mim. Peraí que eu pulei aqui. Declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim. Amém, irmãos? Para que vocês saibam, em algumas traduções fala para que vocês me conheçam e creiam em mim. É que só esse texto aqui dá para tirar um monte de princípio, né? E aqui fala de confiança. Ele fala para que saibam e creiam em mim. O que isso está falando? Creiam, confiem em mim, confiem na minha fidelidade. A palavra de Deus é clara, irmãos. Ainda que o seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor nunca te deixará. Nunca te deixará. O Senhor é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Ele está falando, creiam que eu sou fiel. Creiam e saibam que eu estou aqui para ser fiel contigo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim, se nós permanecermos, se nós formos infiéis, ainda assim, ele permanece fiel. Gente, isso é demais. Até quando a gente é infiel, Deus continua fiel. Por quê? Porque ele não pode retirar a sua palavra. O homem muda a sua palavra muitas vezes, mas Deus não muda a sua palavra. Aquilo que ele prometeu para a minha vida e para a sua vida, ele cumprirá, porque ele é fiel. Aleluia! Ele é fiel. Glória a Deus. E ponto 4 aqui, ele diz assim, olha, e entendam que eu sou Deus. Aleluia. Interessante que essa palavra entendam, no latim, ela é entendere, no latim. E o sentido dessa palavra é estique a sua mente, estique a sua cuca, a sua cabeça, para que você entenda que eu sou Deus. Uma coisa é a gente ler a palavra dizendo, eu sou Deus. Outra coisa, isso significa o quê? Nós temos que interiorizar isso. Nós temos que abrir o nosso conhecimento de maneira que a gente saiba que o Senhor é Deus. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, irmãos. Eu sou Deus. Ele cita isso de maneira muito clara, né? Então fala para o teu irmão aí, estica a sua mente. Olha só o outro sentido. Em estender o conhecimento
e propósito até chegar no objetivo. Olha que tremendo. Quando ele fala, entendam isso, ele fala assim, abre a sua mente até que você chegue no total entendimento de que eu sou Deus na sua vida. Pode mudar, é presidente no país, pode ser um, pode ser outro, Deus continua sendo Deus. Pode acontecer o que for na nossa vida. Deus continua sendo Deus. Amém, queridos? Às vezes é fácil a gente falar, mas isso é na prática. Nós temos que viver isso na prática, entendendo que o Senhor é Deus. Então, nós precisamos abrir o nosso entendimento para entender que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus no seu trabalho. Nós temos uma geração vivendo uma dualidade, né? Na igreja, eu sou crente. No trabalho, mais ou menos. Em casa, mais ou menos também. No meio de festas, quase menos. Quem está me entendendo? Nós não podemos viver, nós não somos. O cristão não é duas pessoas. Ele é uma. É uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus nele, que tem um Senhor que o comanda. Então, nós não podemos ser duas pessoas. Lá eu sou assim, aqui eu sou assim. Aqui eu posso falar palavrão. Na igreja, nossa, não posso soltar palavrão. Mas Deus está em todo, e ele deixa isso claro. Eu sou Deus. E depois, continuando aqui, ele diz assim, ó, entendam que eu sou Deus e antes de mim, aleluia, nenhum Deus se formou. Glória a Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Irmãos, o nosso Deus é autoexistente. Ele existe e ponto final. Ele quando ele diz, usa essa frase, eu sou. Na verdade, essa frase do hebraico, ela forma Iavé. Então, ele é Deus e ponto final. Não há o que discutir. Eu sou Deus. Do que ele diz aqui? Olha só. Antes de mim, nenhum Deus se formou. Do que ele está falando? Ele é um Deus criador. Aquele que criou todas as coisas. Nem haverá algum depois de mim. Ele está dizendo o quê? Eu sou único. Único. Depois ele diz assim, eu mesmo sou, versículo 11, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Salvador algum. Que coisa tremenda, irmãos. O mundo hoje procura um Salvador, sim ou não? O mundo procura um Salvador. Mas quem crê no Senhor Jesus já tem o Salvador. Nós temos o Salvador. Agora, por que muitas vezes nós não testemunhamos desse Salvador maravilhoso que nos livrou do pecado, do mal, das amarrações que nós estávamos? Ele diz, eu sou o Salvador. E ele é o quê? O que mais que ele diz aqui? Eu revelei, salvei e anunciei. O que ele está dizendo? Eu sou soberano. O nosso Deus, irmãos, ele é Salvador. Ele é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece fora da sua vontade. Absolutamente nada. Até mesmo o diabo vai até onde Deus diz. Até aqui. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, então nós sabemos que o inimigo age neste mundo que nós estamos. Nós estamos num mundo tenebroso, sim ou não? Efésios 6 diz isso, mundo tenebroso. É esse mundo que nós estamos. Antes a gente lia mundo tenebroso, hoje a gente vive este mundo tenebroso. Nós vimos essa semana também uma decisão que foi tomada na ONU, assim, assustadora, absurda, extremamente absurda. Você colocaria um ladrão para ser o seu guarda-costas? Você colocaria uma pessoa que roubou a sua casa para ser o vigia da sua casa? Pois é, a ONU decidiu essa semana que justamente o país que mais mata mulheres, que mais está matando jovens, que já matou milhares de jovens, seja o representante dos direitos humanos no mundo.
Irmãos, preparação para o anticristo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. E eu já dizia isso há mais de 20 anos atrás. A ONU está preparando, o anticristo vai sentar ali na ONU. Está tudo sendo preparado. Preste atenção. A igreja tem que vigiar, discernir todas as coisas, discernir os tempos, porque o tempo é mau e a palavra está se cumprindo. Ela está se cumprindo piamente. Deus falou que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. É isso ou não é que a gente está vendo? Você pergunta hoje para uma criança, o que você quer ser? Eu falei isso lá na célula, né? Visitei a célula da Lauriane e falei disso. O que você quer ser quando crescer? O que a criança respondia antigamente? Bombeiro, polícia, médico, veterinário, não é assim? Agora você pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Influencer. Irmãos, vala-me Deus. Vala-me Deus, irmãos. Influencer. Por quê? Qual é a primeira coisa, qual as duas coisas que uma criança está pensando quando ela diz isso? Ela quer ser vista, poder e dinheiro. É o que essa criança pensa, poder e dinheiro. O próprio nome é influencer, né? A gente sabe, uma pessoa que influencia. Hoje em dia, influencer, 90% influencia tudo distorcido. Inclusive, muitos que se dizem cristãos. Muitos que se dizem cristãos. Gera polêmicas enormes no país. São coisas terríveis. Influencer. Hoje em dia a gente está pregando a palavra aqui, mas a gente está concorrendo com muitos influencers cristãos que falam o contrário do que a gente está falando aqui. Sim ou não? É assim que está. Então, por que isso? Porque o mundo mudou. O homem é amante de si mesmo desde pequenininho. Ele é amante de si mesmo. O que a palavra diz? Que viriam rumores de guerras e guerras. Sim ou não? É o que nós estamos vendo, né? Um único país fechando um lugar que passe navios para trazer coisas para o mundo inteiro. E esse país sendo votado para cuidar dos direitos humanos. Então, irmãos, isso é tudo que você ver assim, que você falar, isso é o absurdo do absurdo, é porque está se cumprindo a palavra de Deus. Por isso que nós temos que vigiar e orar e entender que o Deus que eu sirvo e que você serve é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor e ninguém pode nos enganar. Porque é um tempo de enganos. Então nós precisamos estar firmados no Senhor e na sua palavra e entender esse Deus poderoso a quem nós servimos. Amém? E depois o Senhor diz assim na palavra, versículo 12, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Fala para o teu irmão assim, cuidado com os deuses estrangeiros. Fala para ele assim, cuidado com os deuses que estão te enganando. Irmãos, aqui ele está falando para Israel dos deuses estrangeiros. Por quê? Isso acontecia muito, eles se misturavam, né, com outros povos que não criam no Senhor, casavam-se, homens e mulheres se casavam e misturavam os deuses que não eram o Senhor. Então, depois vinham os filhos. O que acontecia? Deixava de servir ao Senhor, porque misturava os deuses estranhos, Astarote, e aí vai, todos os deuses estranhos misturavam na família. Um adorava a Deus, o outro não adorava a Deus, casava-se. E aí, daí em diante, o que acontecia? O nome de Deus ia deixando de existir naquela família. Ia diminuindo a força. Então, automaticamente, o nome de Deus deixava de ser adorado naquela cidade, naquela nação. Então, é por isso que Deus dizia sobre o Deus estrangeiro. Então, todos nós temos que tomar cuidado a quem nós de fato servimos. Nós podemos estar até tudo, diga assim comigo, tudo que eu amar mais do que Deus é o meu Deus. Quem entendeu?
Se você amar o seu filho, como que a gente ama um filho? Com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É verdade. Mas a gente não pode, esse filho, tomar o lugar de Deus. Esse não pode ser instrumento de idolatria. Quando, por exemplo, às vezes aproveitar que tem 3 grávidas, né? Às vezes tem mamãe que tem o bebê, depois que tem o bebê não volta mais para a igreja. Como assim? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Idolatrando aquele bebê. Né? Eu me lembro quando nós abrimos a igreja, eu estava grávida da Aimee. E quando a Aimee nasceu, a gente ministrava louvor. O que eu fazia? Trazia a cadeirinha, a Aimee na cadeirinha, ficava aqui, e aí a gente ensaiava louvor com a Aimee na cadeirinha. Deixava ela um pouquinho assim, ficava perto, para não ficar muito no meio do som, mas participava. O que hoje acontece? Ela é ministra de louvor, glória a Deus. Às vezes a gente começa, e Deus nos dá coisas e a gente idolatra. Tudo aquilo que você colocar na frente de Deus é um Deus, se torna um Deus para você. Então nós precisamos tomar muito cuidado aquilo que a gente mistura com a nossa adoração ao Senhor. Pode ser o que for. Pode ser, eu não estou falando de ninguém, porque, irmãos, entenda uma coisa, viu? Quando a gente está pregando, que a gente está falando de ninguém, a gente está falando de situações, né? Então, assim, mas às vezes, por exemplo, um homem que fica lavando o carro e não vem no culto. O que você acha? Quem ele adorou mais? O carro. Entende isso? Então, são coisas que a gente precisa registrar na cabeça e entender. Quem eu estou adorando mais? Ao Senhor ou alguma outra coisa, ou até eu mesmo, né? Ou até eu mesmo. Eu posso me amar tanto que eu me ponho no lugar de um Deus meu mesmo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o Senhor se apresenta assim, ó. Vocês não devem adorar deuses estrangeiros. Sabe por quê? Porque Deus sabe aonde isso vai dar. Deus sabe o que vai acontecer. Por que teve 400 anos de silêncio? Porque se parou de falar de Deus. Olha que grave isso. Parece que é simples, mas preste atenção nisso. Todas as vezes que você ceder um pouquinho para algo não bíblico, daqui a pouco você vai ceder mais um pouquinho. Quando você cedeu mais esse pouquinho, daqui a pouco você cede mais um pouco. Quando você vê, o nome de Deus não está nem na sua casa mais. É muito perigoso. Quando Deus alerta a isso, é porque Ele conhece o meu coração e o seu coração e sabe os perigos que a gente corre, tirando a atenção do Senhor e colocando a atenção em outras coisas, seja qualquer que seja. Mas isso não tem a ver com nós, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você ama Deus e você vai amá-lo muito mais ainda, em nome de Jesus. E depois ele diz assim, novamente, o Senhor diz, vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. Por que Deus reforça isso? Vocês são testemunhas de que eu sou Deus. Porque tem a ver do que eu disse no outro ponto, o que eu disse, que é o quê? Se você não testemunha, o nome de Deus não dá continuidade na terra. Abra sua Bíblia no Salmo 78. 78, versículo 3 e 4. Salmo 78, versículo 3 e 4. Olha o que diz esse texto. Gosto de ouvir barulho de página. 78, versículo 3 e 4. Olha o que diz. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Aleluia! Aplauda o Senhor por essa palavra poderosa. O que nós aprendemos e ouvimos, nós não esconderemos dos nossos filhos e das próximas gerações que virão. É por isso que temos que ser testemunha.
Irmãos, nós oramos aqui por missões, oramos pelo casal, que a gente só usa o ML, né, para falar quem são, né, para não falar o nome, ML, que estão num lugar que hoje é extremamente proibido em falar do evangelho, a perseguição do evangelho. Veja, não se engane. Muita gente se engana. A China persegue cristão. Não se engane. E a China está tomando várias partes deste país. A Bahia foi tomada, a Bahia, o estado da Bahia, foi tomado uma grande parte por muitas partes do Brasil, na verdade, têm sido vendida para outros países, ou islâmicos ou China. Então, assim, na Bahia é um espaço enorme, lotado de chinês. Inclusive, o pessoal tinha esperança, né, que ia ter trabalho para os brasileiros. Quando eles começaram o trabalho lá, trouxeram o quê? Só chinês para trabalhar. Mas isso significa o quê? Lembre-se, irmãos, todas as vezes que você lê o Velho Testamento, sempre um povo fazia o quê? Tentava avançar em outra terra e tomá-la para si. Muitas vezes não é guerra que acontece, é guerra cultural. Entende isso? É mudança de pensamento, estratégias, mas não é a guerra com armas, mas se toma um lugar com várias estratégias que não é, muitas vezes não é a arma. Mas se nós, os cristãos, não formos fortalecidos no Senhor e no seu poder, nós deixamos que outros avancem. E é por isso que a gente tem que contar para os nossos filhos e para as próximas gerações que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E por fim, ele diz assim, no agora no versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos. Olha só, irmãos, para quem que é para a gente ensinar? Eu quero ouvir mais algo. Ou netos também, né? Os avós podem ensinar para os netos. Irmãos, nós temos visto uma guerra tão grande no coração dos pais para ministrar a palavra aos filhos, esperando que só a igreja cumpra esse papel. Esse papel não é da igreja. A igreja está com seu filho uma vez por semana ou duas, dependendo de onde tem célula e tal. Mas, irmãos, nós é que precisamos cumprir esse papel, porque o mundo está massacrando a mente das crianças e dos jovens, com os seus ideais, com as suas ideias não bíblicas. Aquilo que for bíblico, amém. Glória a Deus. Mas aquilo que não é bíblico, que a maioria não é. Então, somos nós que temos que falar dos grandes feitos do Senhor para os nossos filhos, para que eles estejam firmes e fortes no dia mau, no dia que for perseguido, no dia que uma professora ensinar uma coisa que não se deve ser ensinada. Entende? E são os nossos filhos que têm que estar preparados. E nós é que devemos cumprir este papel. Amém, queridos? E quando a gente vê esse casal que eu falei, correndo risco de vida para testemunhar de Cristo, e nós muitas vezes não atravessamos a rua, não pegamos um telefone para evangelizar uma pessoa. A igreja, hoje eu percebi quando falou, nós temos aqui alguém que está a primeira ou segunda vez, hoje não tinha ninguém, né? Irmãos, olha para o teu irmão sério e fala para ele assim, mesmo, isso é grave. Isso é grave. Isso é muito grave. Esse texto que Deus fala aqui com o seu povo, ele 2 vezes fala, vocês me conhecem, é isso que ele está dizendo. Vocês me conhecem, então vocês têm que ser minhas testemunhas. Irmãos, isso é da gente ficar muito preocupado, porque quando você pega o pulso de uma igreja e ela não tem ganhado vidas, não tem tocado em corações, alguma coisa não está bem na batida do coração. Então, eu tenho que dizer isso para vocês, e nós já estamos orando por isso, como pastores, já estamos orando e já estamos pegando algumas estratégias
em oração e no Senhor, para a gente mudar esse quadro em nome de Jesus. Esse quadro tem que ser mudado, começando em mim. Diga a mesma coisa que eu disse, começando em mim. Esse quadro precisa mudar. O irmão do Liquigás precisa parar de ser Liquigás. Olha só, pastor Marcondes faz leitura bíblica todo dia, meia hora de leitura bíblica. Estão lendo a Bíblia pela 5ª vez. 4 anos e meio que esse grupo, às 10 da manhã... Quem sabia disso? Quem não sabia? Levanta a mão quem não sabia. E não tem problema se você não sabia. Mas você pode participar deste grupo. Procura a Edna no final. O pastor Marcondes não está, porque ele foi correr a maratona hoje. Ele corre maratona, né? E hoje ele foi. Já foi? Já correu? Meia maratona. Então, por isso que ele não está aqui. Ele cumpre as maratonas, tem um monte de medalha, né, de maratona. E ele isso fez muito, para quem não sabe, o pastor Marcondes era muito obeso, e isso foi uma diferença marcante na vida dele. Irmãos, nós precisamos, então, medir a temperatura, medir a batida do nosso coração. Como que ela está? Porque ela precisa bater igual o coração do Salvador. As pessoas estão indo para o inferno, irmãos. Você não se incomoda com isso? Eu me incomodo muito com isso. Você teve uma experiência, né, Maia, esses dias. Ela falou, o irmão do mecânico, conheço o irmão do mecânico que eu levo sempre meu carro, conheço, converso com ele. Cheguei lá, levei meu carro para consertar, ele estava lá, você cumprimentou ele, viu ele, né? Quantos dias depois? Ela o viu na sexta-feira, na terça-feira ele se suicidou. Na terça-feira. Irmãos, você já tinha falado de Jesus para ele, eu sei. Mas assim, é uma escolha, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a resposta para este mundo, imagine, a gente não tem ninguém convidado hoje, mas a resposta para este mundo é a igreja de Jesus Cristo. Podem falar o que for da igreja. Tem escândalo? Tem escândalo. Infelizmente, mas a Bíblia também diz que isso aconteceria para mostrar os que são e os que não são do Senhor. É isso que a gente tem. Você é do Senhor? Então seja uma testemunha. Ora pela cadeira do teu lado e fala, eu vou trazer alguém a semana que vem em nome de Jesus. Eu vou orar pelos meus vizinhos. Eu vou orar pelos meus amigos de universidade. Nós precisamos cumprir esse ID de Cristo, em nome de Jesus. Então, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos 8:38. Fala para o teu irmão, isso é para te incomodar mesmo. Pode falar para ele. É para te incomodar mesmo. Romanos 8:38. Mas agora eu vou passar um óleozinho. Romanos 8:38. O Senhor diz naquele texto, não há, em Isaías 43, ele diz, não há como se livrar de mim. Aleluia! Tem como se livrar do Senhor? Não há como se livrar de mim. Agora, a coisa mais interessante é que depois dele dizer que ele é todo-poderoso, que ele é o Senhor, que nós somos servos dele, ele diz assim, não há como se livrar de mim. Sabe o que ele está dizendo ali para o povo de Israel? Não tenta fugir de mim, porque eu te amo, eu te pego, eu não deixo você escapar de mim. É isso que ele está dizendo. E olha o que o texto nos diz em Romanos 8:38. Veja só. O 37. 38 mesmo. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, pode ser até o anticristo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Ele falou, ninguém tira você da minha mão. E aqui está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, queridos? Não é somente,
Poder dizer, ai, eu sou filho de Deus. Ai, Jesus me abençoa. Não, é ser servo. É ser filho também, mas é ser servo. Aí você diz, nossa, a pastora falou que a gente é escravo de Deus. Volta lá em Isaías 43. E agora eu vou finalizar. No mesmo texto, como Deus começou esse texto falando com Israel. Olha o que ele disse para Israel. Aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor é para nós, um Pai também. Aquele que cuida, aquele que restaura o nosso coração. Eu não quero que você seja apenas uma pessoa que vem no domingo, ouça a palavra, vai embora para casa e guarda lá a Bíblia. Não, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de autoridade no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Quando você perceber que o diabo está agindo na tua casa, você vai dizer, ó, diabo, olha aqui com a minha cara, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aqui não, em nome de Jesus. Aqui não. Eu quero que você seja cheio de autoridade para declarar que só o Senhor é Deus, mesmo que quando em volta de você todo mundo esteja adorando outro Deus, você continue adorando o Senhor Deus Poderoso. Aquele que se ajoelha diante de Deus para ser forte diante dos homens. Aquele que se humilha diante dos homens para ser usado pelo Senhor. É isso que Deus espera de mim e de você. É assim que Deus fala com os filhos dele. É assim que Deus fala para a Igreja Batista das Nações nessa manhã. Dê fruto, Igreja Batista das Nações. Seja testemunha, Igreja das Nações. Porque outros na Igreja Batista das Nações, lá no passado, orou para que você estivesse aqui hoje. Orou, e você será aquele que vai orar, vai buscar, vai testemunhar do grande Deus que você tem. Fique em pé em nome de Jesus. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nos salvou, nos libertou, nos chamou para uma grande missão. Aleluia!